Tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou falar de um livro, mais um livro, né? É o terceiro ou quarto já, muito ruim de conta. É, O Profeta, do Khalil Gibran, acho que é assim que fala. Tem essa versão aqui, da editora Garnier. Eu não sei se ela é a melhor, tá? Eu tenho a impressão que tem outras que me parecem um pouco maiores. Não sei se tem mais texto de fato, se essa aqui está completa ou não. Mas de qualquer forma é um livro muito bom. Mas então vamos lá. O autor, o Khalil Gibran, ele é um libanês que foi para os Estados Unidos e depois voltou para o Líbano para escrever esse livro, né? E bom, o título O Profeta, eu já escrevi ele naquele textinho no Instagram, ele não é de graça, né? Ele passa por temas e uma visão em parte religiosa, né? Não é um livro religioso necessariamente, mas é um livro que tem uma sabedoria que também engloba uma questão espiritual. E mesmo nos temas, se for ver, né? Por exemplo, tem um tema aqui, o bem e o mal, a oração, a religião e outras, né? As leis, a liberdade, a razão e a paixão, são todos temas que pode se abordar de uma maneira religiosa, mas não é esse o ponto central do livro, tá? Ainda que perpasse algumas vezes, mas não é esse o ponto. É um livro muito interessante. Bom, o autor libanês difere muito do nosso tipo de literatura comum aqui no Ocidente, né? Então é uma abordagem de temas talvez que não são comuns, mas por uma visão de alguém que tem uma certa distância. Claro, ele morou um tempo nos Estados Unidos, mas a gente não esquece do lugar de onde saiu. Possível, né? O estilo da escrita é uma escrita em prosa, né? Não é em verso, ainda que a estrutura, eu acho que caberia muito bem, encaixaria muito bem uma estrutura em versos, né? Porque basicamente os temas são propostos da seguinte forma: tem um profeta, né? Começa o livro dizendo que tem um profeta, o Al-Mustafa, começa o Al-Mustafa, acho que é assim que pronuncia, o escolhido e o bem-amado, que era um amanhecer em seu próprio dia, esperava havia 12 anos na cidade de Orfalese, por seu navio que retornaria e levaria de volta à ilha de seu nascimento. Então já começa com o profeta indo embora. E antes do profeta ir embora, o Khalil Gibran coloca na boca das pessoas que estão acompanhando a chegada do navio e acompanhando o caminho dele até ir embora, pedidos de últimas palavras sobre determinados temas, né? Ele sempre começa assim: então um estudioso disse, fale do falar, e um astrônomo disse, mestre, e o tempo, e o poeta disse, fale-nos da beleza, né? E a vidente disse, bendito seja este dia e este lugar que seu espírito nos falou. E aí essa que é a parte que começa a despedida, que é a parte final, que é um pouquinho maior. Mas enfim, são sempre temas propostos assim, tem uma ou duas páginas cada tema, bem interessante. Muito bonita, né? É uma escrita que ela não se faz contando uma história, é só uma reflexão mesmo que o autor faz na boca dessa personagem que é o Al-Mustafa, que eu realmente vou ficar devendo se existiu de fato ou não, se é uma criação literária apenas. E aí eu separei duas partes que eu acho que me chamaram muita atenção para trazer aqui, para dar uma prova de como é que é o livro inteiro, né? Claro que a depender do tema vai tocar mais uns e outros, e a depender do momento da vida também que se lê, né? Mas, por exemplo, aqui na página 33, sobre a liberdade, ele escreve uma das frases a seguinte: sim, no bosque do templo e nas sombras da cidadela, vi os mais livres dentre vocês carregarem sua liberdade como jugo e algema. Acho que é muito interessante até para olhar para si, né? E entender até que ponto nós temos desejos e qual que é o limite entre termos desejos e os desejos nos terem, né? Ter as coisas ou as coisas te têm. É uma reflexão que ele começa aqui que é bem interessante. Daí ele continua, né? Por exemplo, e o que é, senão fragmentos do seu próprio eu, que vocês descartariam para se tornarem livres, né? Falando de outras questões ali. Muito interessante para reflexão. E ainda tem outra, que é na página 57, que ele está falando da despedida já.
que ele diz o seguinte: a medição pela sua menor ação é como calcular o poder do oceano pela fragilidade de sua espuma. Julgar vocês por seus fracassos é como culpar as estações por sua inconstância. É um livro muito bonito, né? Como eu falei já no Instagram, não foi uma nem duas vezes que eu estava lendo e as lágrimas começaram a brotar dos olhos, porque a beleza do texto é encantadora, né? E se não fosse por isso, também ele termina com uma despedida de fato. E para quem saiu de casa, como é o meu caso, é sempre muito difícil falar sobre e ouvir ou ler alguém escrevendo sobre isso, né? Por exemplo, aqui tem até um trecho que eu marquei na página 59. Como alguém pode estar realmente perto a menos que esteja longe? E aí a pessoa que está longe com saudade, né, assim, é muito difícil quando tem emoção. É um livro muito bonito. Eu quis fazer essa menção honrosa aqui porque agora eu tô analisando só os livros que eu recém li, né? Esse aqui eu já li faz mais um tempo, então não tenho tanta coisa, tanto sentimento assim de proximidade para falar sobre a leitura, mas eu acho que é um livro muito bom, é muito interessante, é um livro muito curto também, 62 páginas, como eu já disse. É muito bom, eu recomendo a leitura. Era isso.